Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Nosso programa de hoje é um programa sério, um assunto muito profundo e é a continuação de um programa anterior com o Caprini. Então, se você não assistiu ao programa anterior, eu gostaria que você procurasse no canal Programa Triciatados do YouTube para ver o início dessa conversa. E hoje nós vamos continuar a conversar e ouvir todo esse relato da questão da adultização, da questão da pedofilia, da questão de como esses criminosos agem com relação às crianças e mais, como existe um movimento muito grande de normalização da pedofilia. Isso, Trícia. Eu acho que nós podemos iniciar aqui. Se você realmente não viu o programa, lá eu conto um pouco da minha história, do que me tornou até aqui, e hoje eu vou contar para você a questão da motivação. Cortando o último programa para cá, o que aconteceu, pessoal? Eu decidi, aos meus 18 anos, entrando na universidade pública, investigar o porquê. Porque não era normal eu conversar com várias pessoas e homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, a grande maioria ter passado por essa mesma situação que eu passei, que é a situação da pedofilia. Então, eu vou investigar através do quê? Primeiro ponto, Trícia, da cultura. E aí nós vamos verificando que nós temos programas antigos, que eram programas ali de rede aberta, que automaticamente normalizavam. Nós temos um programa de uma apresentadora que se dizia Rainha das Crianças, que quando você foi ver um comercial que ela fez nos Estados Unidos, era um comercial extremamente duvidoso, onde fazia as crianças professarem determinadas palavras que tinham conotação diferente. E aí você vai verificando que existe uma indústria que se alienta com isso. E A Nickelodeon, né? isso, nós tivemos essa situação Dos atores mirins, né, de uma rede de televisão americana que sofreram gravíssimos abusos, né? Existem histórias nos ambientes de trabalho, no ambiente escolar, mas o que me chamou muita atenção naquela outra nossa entrevista foi o quanto o ambiente acadêmico é propício a querer normalizar, né, e tentar fazer com que, a partir de um determinado momento, as letrinhas do LGBTQIA+, passem a incluir pedofilia como uma orientação sexual. Exatamente. Eu acho que nós podemos partir desse ponto. A gente sempre precisa entender, pessoal, sobre a questão da linguagem. O que é que estão sendo oferecidos para a gente? Por exemplo, existe ali naquela sigla do LGBT, o que é a teoria queer, e as pessoas ficam professando, né? Sou LGBTQIA+. O que é esse a mais? Quando você vai vendo, por exemplo, a teoria queer, ela é uma teoria que foi professada por uma pessoa que se chama Judith Butler. Judith Butler, ela vai dizer o seguinte, que não existe materialidade, que tudo é uma construção. Automaticamente, ela diz também que o incesto deveria ser aceito. Sabe por quê? Gente, desculpa, mas para quem não sabe o que é um incesto é a conjunção carnal de ascendentes com descendentes. Traduzindo para o bom português, é um relacionamento sexual entre pai e filho, mãe e filho, né? Irmãos com os irmãos. Irmãos com os irmãos. Se a gente for estudar com relação a isso, a gente vai em Édipo, em Jocasta, a gente vai muito longe. Essas relações são relações anormais. Não é normal. E existe um grande movimento da comunidade acadêmica para passar a normalizar. Durante muitos anos, a sigla era unicamente GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Até aí, você deixava muito claro que era unicamente uma questão de opção sexual. Agora, quando você coloca uma sopa de letrinhas que daqui a pouco você quer dizer que é normal, é uma questão de escolha, você sacrificar a infância de alguém, você se sobrepor à vontade de alguém mais fraco,
né? Aí isso já não é uma questão de opção, aí é uma questão de crime. Né? Isso. E quando você vai investigando a situação do movimento acadêmico, aí você vai começando a puxar. Lá na década de 1970 para 80, a comunidade LGBT internacional, gays e lésbicas internacionais, elas incluíam a sigla P de pedofilia, porque existe um movimento que se chama NAMBLA. Traduzindo para o português, é a Associação Americana de Amor entre Homens e Meninos. E você deve estar se perguntando... Eu gostaria que você repetisse esse nome, soletrasse para que as pessoas ficassem muito por dentro disso, que é um fato muito sério, né? Que pessoas utilizam por trás de siglas que a grande maioria desconhece, né, para praticar esses atos. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para todos vocês, da mesma maneira que o Caprini levou anos, né, para descobrir numa sessão de terapia, todas essas crianças que foram tocadas pela violência física, pela violência psicológica, pela violência sexual, ou por uma outra série de anormalidades, né, na vida da criança, ela vai passar muitos e muitos anos se tratando, porque o normal, né, de uma criança é justamente o que o Caprini falou, ela entrar num período de névoa, né, ela simplesmente apaga a recordação daquilo que foi muito sofrido para ela. Isso, mas aí demonstra em comportamentos, né? Uma pessoa muito agressiva, eu era uma pessoa extremamente agressiva. Mas quando nós voltamos, por exemplo, a esse movimento, que é o, como você fala, NAMBLA, que é NAMBLA, você pode pesquisar no Google agora. Você vai ver que na década de 70, que você pode até achar estranho, mas existia um grupo de pessoas que iam às ruas protestar pelo amor entre homens adultos e criança. Sim, na década de 70, eles iam à rua para normalizar a pedofilia. Na década de 70, existiam vários movimentos religiosos, comportamentais, movimentos hippies, movimentos que defendiam um amor livre entre sexo, entre idade, o amor livre de todas as maneiras. Existe um número muito grande, inclusive documentários de crianças que foram criadas nessas comunidades religiosas, pseudo-religiosas, comunidades livres, enfim, onde se utilizava o nome de ser uma comunidade religiosa que pregava o amor livre, o amor e a paz, mas na verdade ali era uma rede de quê? De pedofilia. Isso. E quando você vai entendendo, a gente quer passando por esse primeiro momento, que é o movimento acadêmico, retrocedendo, você vai ver que existem muitos pensadores que são ditos como intelectuais dentro da academia, como Michel Foucault, uma Simone de Beauvoir, um Sartre, que você até pode não saber quem é, mas acredita, a linha de pensamento deles está entrelaçada, porque eles entram com uma boa vontade, mas automaticamente vão colocando seus pensamentos. Ou seja, lá na década de 70, houve um abaixo... Desculpa, eles não entram com a boa vontade, penso eu. Eles entram com a vontade de normalizar o anormal que existe dentro deles. Eles criam uma teoria de normalização. E eles começam a dizer o seguinte: não existe verdade absoluta. Toda relação é uma relação de poder. E Michel Foucault, que é uma pessoa que ele fala sobre essa relação de poder, ele foi um cara ativista para o quê? Para destruir a psiquiatria. Porque ele falava que a psiquiatria poderia classificar o desejo dele o desejo dele pedófilo por crianças numa situação de opressão do Estado. Ou seja, eles todos se reuniram na década de 70, gente, para o quê? Para fazer um abaixo-assinado pelo amor livre entre adultos e crianças. E ele dizia muito claro, vocês podem pesquisar isso na internet, que ele falou: se uma criança vem pra cima de mim, automaticamente eu não posso negar, porque a criança tem um desejo. E automaticamente, o que eles pegam? Eles vão pegando as teorias de Freud, da psicologia, da psiquiatria, e eles vão atrelando, na realidade, eles vão manipulando as visões para o quê? Para que tenha uma sociedade, existe uma normalização. E aí você deve estar se perguntando: mas isso foi na década de 70, Caprini. Tem algum efeito hoje? No ano passado, uma instituição que se chama
Ball Act reuniu um grupo de pedófilos para debater. E eles não se chamam mais de pedófilos. Agora eles querem chamar de orientação sexual etária. Ou seja, eles não querem também mais incluir na sigla de sexualidade, porque sexualidade não faz mais sentido para eles. Agora eles querem se classificar como neurodivergente. Ou seja, sabe esse movimento que existe no mundo agora, assim, do autismo, no sentido de tudo é configurado, por exemplo, como uma neurodivergência, e aí que nós estamos tendo esse avanço da psiquiatria, eles querem se entrelaçar dentro desse movimento. Uma vez que eu sou visto como uma pessoa que tem, por exemplo, uma neurodivergência, automaticamente, em 20, 30 anos, eu consigo moldar o pensamento da sociedade. É muito importante dizer para você que está em casa que muda-se a história, muda-se a cultura, ela acontece dentro de quem escreve. E geralmente quem está escrevendo quem está escrevendo são as pessoas das universidades. E é engraçado, Trícia, que você vai vendo vários artigos. Trícia, são inúmeros artigos de normalização da pedofilia. E uma coisa muito importante que a gente falou, né, na outra entrevista, assim, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, todas essas pessoas, elas eram naturalmente, conhecidamente pedófilas, né? Elas utilizavam daqueles seguidores, daqueles alunos que se aproximavam, se utilizavam sexualmente, dizendo que aquilo ali era um objeto de pesquisa e tudo mais. Mas vale lembrar que todas essas pessoas foram traduzidas para o português por pessoas utilizando uma linha justamente adequada com a normalização desse absurdo. Aí o que tem a ver os anos 70 com hoje? Gente, as pessoas que estão na comunidade acadêmica lecionando hoje são as pessoas formadas dos anos 70 para cá. E não existe nenhuma tradução, né, o que a gente falou, de material de humanas dos anos 60 para cá que não seja... Isso. Que não seja de um viés realmente de quem queira que você entenda aquilo que você quer entender. Então, gente, o ponto que nós trazemos é que aquele movimento que aconteceu lá na década de 70, hoje ele se entrelaça dentro de movimentos que eles se juntam da causa, dizendo que nós precisamos normalizar, nós precisamos conversar com o pedófilo. Teve uma situação, gente, e isso está documentado. Vamos contar essa situação depois do intervalo? Vamos. A gente volta já. Voltando aqui nesse segundo bloco, desse segundo programa com Caprini, falando mais a respeito de como a comunidade acadêmica começa a colocar ideias e normalizar ideias que querem transformar a pedofilia em uma neurodivergência ao invés de um crime. Isso. Então, como eu posso dizer para vocês, tudo está documentado, gente. Se você quiser, eu posso deixar aqui tudo para Trícia, para você verificar a questão dos próprios documentos. Existem documentos... Podem te seguir. Isso, vocês podem me seguir no arroba, diz aí para todo mundo. Arroba o Caprini com 2 N's e no final. O Caprini, você pode procurar lá, que você vai me encontrar, mas trazendo isso. No ano passado, teve um movimento que se chama Ball Act, que é uma instituição que ela simplesmente quer conversar, quer entender. Eles se passam de psiquiatras, vamos conversar com a comunidade pedófila, e agora eles se chamam, sabe como? De MAPS. Não é mais pedofilia, porque pedofilia reprime, ou seja, a pedofilia não faz essas pessoas se sentirem aceitas. Eu sei que pra você que tá em casa, isso é um absurdo. A pedofilia é um título repulsivo. Eles não querem mais utilizar agora, um título repulsivo. Eles querem se esconder atrás de um título que quer dizer... MAPS é Minor Attractive Person. Traduzindo para o português é pessoas atraídas por menores. Só que a situação é que se você for pesquisar isso agora no YouTube, você não vai encontrar pessoas falando. Se você for no Google agora colocar em português, você não vai. Só que a situação é, a Trícia ela traz um ponto muito importante, que
Conta-se a história, conta-se o movimento de quem vai trazer essa informação para cá. Não é interesse da academia agora, de uma academia mais voltada para o identitarismo, que você tenha acesso a essas informações. Sabe por quê? Porque quando o pensamento ele vem para cá, vem a situação. Estudos dizem... Eu vou dar um exemplo, Trícia. Agora, questão. Crianças trans. Crianças trans, você, há 10 anos atrás, isso era uma conversa onde já viria, que nós iríamos... Não existia. Não existia. Mas agora, por que do nada nós temos que aceitar as crianças trans? Mesmo que o Conselho de Medicina tenha barrado os bloqueadores. Mesmo que exista milhões de artigos científicos falando quanto isso é prejudicial para a saúde mental, para a saúde física da criança. E o número de crianças que passaram por transição e se arrependeram. Né? É porque, gente, crianças trans, primeiro de tudo, qualquer atividade médica, exceto de urgência, não pode ser tomada antes da maturidade, da maioridade. Só que vem a comunidade que defende, né, a transexualidade das crianças, dizer que aquela criança tem direito a transicionar desde a infância, o que é um absurdo, porque a criança, na verdade, não tem condições de decidir, né, sobre o seu futuro ali, naquele momento. Aí você pode estar se perguntando, da onde, Trícia, Caprini, veio o negócio de crianças trans, por que nós normalizamos? Lembra da sigla Q? Que você do nada falou LGBTQ? Lembra, por exemplo, da Judith Butler? Lembra do Michel Foucault? Eles começaram a normalizar. E todas as vezes... Lembra que há 10 anos, 15 anos, quando se falava em crianças trans, você não sabia o que significava, e alguns reality shows começaram a tudo tentar começa na cultura, né? normalizar, né? E hoje os reality shows, eles estão... onde? Nas redes sociais. Antigamente estavam numa TV fechada, numa rede fechada, num canal secreto. Hoje, eles estão nas redes sociais. E existe um ativismo, Trícia, por exemplo, na questão do próprio judiciário, para que, se você questione isso, primeiro vem a cultura do cancelamento, você é coagido a não falar, e logo depois vem a cultura do judiciário, no sentido de te privar, na realidade, de te punir por ter determinadas atitudes. Ou seja, o crime de transfobia é equiparado ao racismo. É crime. Mas vou falar uma coisa pra você. E aqui, Trícia? O nosso sistema judiciário não sabe dizer o que é uma pessoa trans. Então, se eu amanhã digo que eu sou mulher e você me chamar de homem, eu vou processar você. Como funciona o judiciário? Como funciona o legislativo? Como funciona, como se organizam as leis? Através da sociedade, através da pressão popular. Quando há um movimento acadêmico estimulando a sociedade a pressionar seus representantes para que haja uma alteração na lei, há uma alteração na lei por pessoas que nem tão a fundo conhecem a lei, mas que vão naquela onda da pressão popular. E é importante dizer que os nossos legisladores, nossos judiciários, eles vieram de onde? A Trícia acabou de dizer, desde a década de 70 para cá. Vocês começam a entender agora que tudo que parece que estava desconectado, Trícia, começa a se conectar. Vamos juntar os pontinhos, né? Vamos juntar os pontinhos. Eu gostaria que vocês mandassem perguntas para o Caprini responder, porque, assim, vai ficar uma série de questões que vocês não entendem como é que se fazem as ligações, né? Mas eu acho que a gente precisa desenhar um mapa mental, viu, Trícia? Eu acho que a gente precisa desenhar um mapa mental explicando. Pra gente, no meio acadêmico, no meio dessas instituições, né, que tentam pressionar a sociedade, a pressionar o legislativo para fazer leis que os favoreçam, fica muito claro, né? Muito claro como se cria, né? E todos os passos, né? Se a gente imaginar um joguinho de tabuleiro onde vai andando cada casinha, né? E a gente vem ali desde a final da década de 60, década de 70, avançando pecinhas no tabuleiro.
E são pensamentos que a gente pensa que, como eu disse pra você, Trícia, somos nós que estamos pensando. Quando você diz não existe verdade absoluta, ou existe um sistema de opressão, nós fomos ensinados, pessoal, desde o tempo da escola, a pensarmos o tudo numa vez, que tudo é uma luta, que existe as pessoas oprimidas, existe o opressor, porque quando eu tento equiparar os determinados movimentos, é agora, por exemplo, o movimento, e eu vou ser muito claro e muito franco, o movimento trans, no sentido das crianças trans, o movimento ativismo, ele tenta se equiparar, por exemplo, com a situação das mulheres biológicas. Nós sabemos que, gente, desculpa, todo respeito às pessoas trans. Gente, mulher cis é... A mulher biológica, nessa comunidade, é chamada de mulher cis. Sim. Existe a mulher cis, que ela é biologicamente mulher, e existe a mulher trans. Que transicionou, né? E hoje está em transição. Isso. Mas são lutas, por exemplo, totalmente diferentes. Mas quando elas se entrelaçam na luta de uma mulher biológica, automaticamente a mulher biológica ela fica vista como uma mulher normal e a mulher trans como se fosse ela fosse a oprimida disso. Mas nós entendemos que no contexto histórico as mulheres foram oprimidas entre determinados pontos. Mas e agora aí passa a ter cotas para isso. Isso. Aí tudo que é artístico passa a ter cotas. Você não pode ter só mulheres biológicas, você tem que ter mulheres trans também. Por exemplo, daqui a pouco passa a ser obrigatório. A ONU fez um estudo muito interessante, que desde a inserção de mulheres trans dentro do esporte, as mulheres biológicas perderam mais de 800 medalhas de ouro. Mas não tem como comparar a força física de uma mulher biológica com uma mulher trans. Mas tem a situação que eu acho que o termo mulher, ele vai parar de existir no sentido de... Porque agora eles não chamam mais de mulheres. São pessoas que gestam, pessoas que menstruam. Desculpa, Trícia, desculpa você que está em casa, desculpa toda a comunidade LGBTQIAPN+. Não é pessoas que menstruam, não é pessoas que gestam. São mulheres que menstruam, são mulheres que gestam. Gente, existe uma coisa que é a biologia, mas lembra que eu falei para vocês, logo no início do programa, que o movimento de Michel Foucault, a Simone de Beauvoir, eles brigavam contra a psiquiatria porque diziam que a psiquiatria era um poder do Estado? Ou seja, isso tudo vai se interligando. Então, quando nós voltamos, por exemplo, para o assunto da própria cultura da pedofilia, eu queria trazer dados que eles são tão internalizados, por exemplo, se você vai em site de conteúdos adultos, chegando realmente um pouco mais para a nossa proximidade da nossa sociedade, os temas mais procurados, Teen Girl, ai meu Deus, que menina da escola, são vários temas, por exemplo, Schoolgirl, sempre nesse sentido da novinha e tal. Sabe quando aquela música popular fala da novinha, que a novinha é isso e aquilo? Eles não estão falando da menina de 19, 20, 30 anos, porque pela sociedade, a mulher de 25 anos, às vezes, já é vista como uma mulher mais velha. E nessa indústria adulta, você sabe qual é a pessoa, né, o objeto que tem o maior valor? É aquela mulher que tem aparência infantil. Isso, a menina, a loirinha, a branquinha. Aquela que tem aparência infantil, porque existe um mercado absurdamente louco para ver crianças, né, nessa situação. E aí, como, né, existe realmente um crime em se utilizar crianças, se dá um valor muito grande de mercado àquelas mulheres, né, que têm uma aparência infantil. Então, muitas utilizam uma aparência infantilizada que despertam, né, esse sentimento asqueroso em algumas pessoas adultas, né, que é o desejo por alguém de chuquinha, por alguém de fralda, por alguém de uniforme escolar, uma coisa totalmente doentia que quer ser normalizado. Isso é muito importante. A Trícia trocou um ponto que... se você for agora nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, colocar a hashtag biquínis crianças, biquínis meninas ou bikini girls em inglês, você vai ver que existem pais que postam de uma forma inocente, Trícia, a foto dos seus filhos e tem assim 3 mil, 5 mil, 10 mil curtidas. Quando você vai ver as pessoas que estão curtindo essas fotos, você se assusta, Trícia. Gente, você se assusta com a quantidade de pessoas que entram em redes sociais de
crianças, mesmo aquelas monitoradas pelos pais, printam situações normais de um banho de piscina, de uma criança de biquíni, aquela fotinho da criança. Que era muito comum antes. Né? Exatamente. E comercializam isso e colocam em grupos de pedofilia. Assim, Caprini, você toca num ponto e você conhece um mundo que é completamente incomum para a maioria dos pais, mas que Mas existe, né? Importantíssimo e necessário para resguardar a garantia, a proteção das nossas crianças. Sim, Trícia. Inclusive, muito obrigado pela questão da própria validação. Mas isso que a Trícia traz, ela é extremamente importante. Por exemplo, você tem a foto, sabe por quê? Hoje, acontece quando você posta uma foto na piscina, automaticamente, as redes sociais às vezes colocam uma localização. Então, nós precisamos entender, tem um filme que saiu agora, que é O Som da Liberdade, e ele fala algo, Trícia, que me choca muito. Ele diz o seguinte, que o mercado da exploração infantil ele é muito mais lucrativo que o mercado de drogas, porque o mercado infantil, na realidade, o mercado de drogas, você pode usar uma vez, a criança são várias vezes. Gente, do nosso lado, nós tivemos, por exemplo, a Ilha de Marajó, que tem várias situações. Sem contar que as duas coisas estão meio interligadas, porque todas duas usam crianças para cometer crimes. Isso, Trícia. Né? Então, você vai acompanhando... Cada dia mais jovens, né? Cada dia mais jovens. Então, você vai acompanhando que existem determinadas denúncias, mas é uma coisa que eu quero deixar um ponto para você aqui de casa. Toda denúncia que ela envolve um escândalo de pedofilia, pesquisa essa denúncia 2 dias depois. Some, Trícia. Some. Tem uma rede muito maior, né? Trícia, tivemos uma situação aqui de uma pessoa que... aconteceu de caso, que eram 2 pessoas que cometiam relações sexuais ali com uma criança autista. Ai, meu Deus. E isso, vendiam isso. Acabou acontecendo que foi noticiado, mas depois sumiu. Nós tivemos também um jovem daqui de Manaus, aqui do Amazonas, que era um estudante, se eu não me engano, de odontologia, que encontraram o telefone dele com vários vídeos de pedofilia, vários vídeos, ele vendia. Pergunte agora a situação aonde está esse jovem. Grupos de futebol, grupos de uma série de coisas. Caprini, esse tema é muito pesado, temos muito a falar, mas o nosso tempo está terminando e eu te convido a voltar. Perfeito. Numa próxima vez, para responder as perguntas dos comentários que a gente vai receber. A gente vai marcar o corte, vai fazer o collab. Vocês mandem todas as dúvidas e o Caprini vai voltar e a gente vai responder. Inclusive, vamos falar um pouco de Deep Web na próxima, né? Um pouco de Deep Web, que a maioria das pessoas da nossa idade, da idade dos pais, né, que nasceram naturalmente analógicos, não são digitais, desconhece. Um beijo para vocês, façam sua lição de casa, papai, mamãe, vovó, titio, e mandem suas dúvidas que a gente volta aqui para analisar. Uma boa noite, fiquem com Deus.